Cálculo de variações, aula 10, valor de salvamento. O tópico agora é o problema básico do cálculo de variações com o que se denomina salvage value, ou valor de salvamento, que é precisamente esse termo adicional que aparece na função objetivo. Essa função S, que depende do tempo terminal e do valor terminal da função x que está sendo procurada. Temos uma condição inicial que está dada e não vamos mencionar nada sobre as condições terminais, porque isso a gente pode avaliar depois, para cada caso. Por exemplo, se o horizonte terminal é livre, qual vai ser a correspondente condição de transversalidade, ou se o valor terminal é livre, mas o horizonte terminal não, ou se ambos são livres ou se são relacionados por uma função R, como vimos no caso da aula passada. Tudo isso vai ser importante quando a gente descobrir lá na condição de primeira ordem uma parcela fundamental que vai nos ajudar a resolver todas essas questões. O que a gente faz, portanto, agora, nesse passo, é considerar a função objetivo perturbada por um desvio admissível H, e a perturbação é parametrizada pelo lambda, uma vizinhança do zero. Aqui temos, portanto, a perturbação do horizonte terminal ótimo. O x, evidentemente, é a solução. Não estou escrevendo x estrelinha para não tornar a notação pesada, mas o x é a solução. A função h é o desvio e lambda, como eu disse, é o parâmetro real na vizinhança do zero. Nós perturbamos também essa parcela da função objetivo, a função de salvamento, o tempo perturbado e a posição perturbada. A gente já sabe que o lambda igual a zero é um ponto crítico dessa função e, evidentemente, supondo as condições de diferenciabilidade de todas as funções envolvidas, para que nós possamos derivar a função g para que ela seja diferenciável, não só diferenciável, como também de classe C1. E poder dizer que se zero é um ponto de máximo dessa função, ele será um ponto crítico. Se nós quisermos condições suficientes de segunda ordem para obter, assim, as condições de Legendre, a gente tem que aumentar o grau de diferenciabilidade das funções envolvidas. Todas serão de classe C2. Como g' de zero é zero, a gente tem que derivar, e ao derivarmos integral, toparemos com a variável lambda no limite superior do intervalo de integração. E pela regra de Leibniz, a gente tem que derivar nesse meio do caminho antes. Portanto, a gente considera a função f avaliada no limite superior, que é f de T1 mais lambda delta T1, etc. Eu coloquei cada variável numa cor diferente para ficar perceptível visualmente, vezes a derivada do limite superior com relação a lambda, que é o delta T1, é a variação do tempo terminal. E agora sim a gente passa a derivada com relação a lambda para dentro. Quando a gente faz isso, a gente aplica a regra da cadeia no integrando, já conhecemos no que isso vai dar, e agora temos a derivada do termo de salvamento, que é a função S. Derivamos com relação a lambda. Então, a gente tem que derivar o S com relação à variável de tempo, vezes a derivada dessa variável com relação a lambda, que é delta T1. Isso aparece aqui. A derivada é avaliada no ponto T1 mais lambda delta T1. E agora, a derivada de S com relação à segunda variável, que é x, avaliada em T1 mais lambda delta T1.
vezes a derivada do que está aqui dentro com relação a lambda, que é a variação do x, o delta x1. Isso aparece aqui. Fazendo lambda igual a zero, temos g' de zero igual a zero. Ou seja, vamos avaliar exatamente essa derivada que está aqui. Porém, vamos eliminar da jogada todos os termos que tem o lambda. Vai desaparecer, aqui dentro também, aqui também, aqui também, aqui também. Então, vamos avaliar na solução. Fazendo isso, temos essa expressão que aparece na tela, essa expressão que está aqui. O segundo termo é a nossa velha conhecida integral desses dois termos, sendo que um deles tem a derivada de h, o outro termo não tem. A gente separa a integral desses termos na soma das integrais, e na integral da derivada de fx ponto vezes h ponto, a gente faz integração por partes. Junta tudo numa integral só, em termos da função h, e obtemos aqui a expressão que faz parte da equação de Euler. E sobra esse resíduo aqui, que é a derivada de f em x ponto vezes h, avaliada no tempo terminal, menos a expressão avaliada no tempo inicial. E aqui a gente tem que se recordar de que h de t0 é zero, porque todas as funções admissíveis partem do mesmo ponto x0, quando o tempo inicial é o t0. O termo destacado em azul é a nossa velha conhecida. Neste ponto é que procedemos à integração por partes na integral dessa parcela, para então obtermos a expressão que está aqui embaixo. A integral, uma função que aparece na equação de Euler, vezes o desvio, mais esse termo residual. Como h de t0 é zero, já que todas as funções admissíveis partem do mesmo ponto inicial x0, essa função, que é o produto de df tx ponto vezes h, avaliada em t0, é zero. Resta apenas essa mesma função avaliada em t1. Logo, a área destacada em azul é, no final das contas, igual à integral da expressão que vai aparecer na equação de Euler vezes o desvio admissível h, mais a derivada de f em x ponto vezes a função h, avaliado em t1. Logo, essa condição de primeira ordem vai se transformar no seguinte. Vejamos. Temos a integral da função que aparece na equação de Euler vezes h. Essa parte já foi, aparece aqui. A função f avaliada em t1 vezes delta t1. Essa aqui já foi, aparece aqui. Mais a parcial de f em x ponto vezes h avaliada em t1. Isso aqui já foi e está aparecendo aqui, que está avaliado tudo em t1 aqui no finalzinho. Mais a derivada de s, a função de salvamento no tempo, vezes delta t1. A função avaliada em t1 também. Essa já foi e aparece aqui. Finalmente, a derivada da função de salvamento com relação a x avaliada em t1, vezes delta dx1, que é delta x t1. Isso já foi e aparece aqui. Tudo isso avaliado em t1. A expressão todinha igual a zero. O desvio h
é dado pela diferença entre uma função admissível muito próxima de x, essa função admissível próxima na norma que considera a própria função e as suas derivadas e a variação no tempo e a diferença de posição, essa função é o x-chapéu. O x é a solução. É a perturbação menos a solução. Numa vizinhança do tempo terminal, tá? Numa vizinhança dada por ΔT1, vale esta aproximação. Está aqui. Que também é nossa conhecida no caso de horizonte terminal livre. Uma das aulas anteriores. Aula número 8. E apareceu também na aula número 9, se não me engano. Mas é a nossa conhecida também. Mais uma velha conhecida. É a terceira até agora. O desvio, ele é aproximadamente no ponto T1, igual a ΔX1 menos x ponto em T1 vezes ΔX1. Essa aproximação da função h em T1, a gente vai substituir aqui, onde aparece a função h. Então, nós teremos a integral da função que aparece na equação de Euler, está aqui. F vezes ΔT1 está aqui. Derivada de f em x ponto vezes h, a gente multiplica essa derivada, essa parcial de f em x ponto vezes ΔX1, aparece aqui, e multiplica também por menos x ponto ΔT1. Isso vai aparecer aqui. Os outros termos, esse e esse, a gente repete. Tudo isso avaliado em T1, igual a 0. Agora vamos com calma. Vamos juntar as coisas de uma forma mais clara. A integral da função que aparece na equação de Euler vezes h, a gente repete. Até aqui, tudo bem. Veja que eu marquei em azul f ΔT1, essa expressão aqui, menos x ponto df dx ponto ΔT1, e o ds dt. Então, o ΔT1 vai ser colocado em evidência, o que vai ser fatorado vai ser f menos x ponto vezes a parcial de f em x ponto, está aqui, mais a parcial de s no tempo, está aqui. Tudo isso avaliado em T1. E isso, por sua vez, multiplica ΔT1. Temos as funções que multiplicam ΔX1. O ΔX1 ficará em evidência e ele vai fatorar a parcial de f em x ponto, que aparece aqui, e a parcial da função de salvamento em x, que aparece aqui. Tudo isso avaliado em T1. E a expressão toda igual a 0. Isso vale para todo o desvio ΔT1, ΔX1, ou seja, na vizinhança do tempo terminal, na vizinhança do valor terminal de x, e para todo desvio admissível h. Ora, como a gente pode variar o desvio admissível pelo lema fundamental do cálculo de variações, fazendo ΔT1, ΔX1 irem para 0, obtemos a equação de Euler. Ela será válida. Como sempre, temos a condição inicial. X de T0 é x0. Tomando novamente aquela expressão obtida no processo de derivação da condição de primeira ordem, está repetida bem aqui.
O que a gente faz com esses termos agora? É agora que a gente começa a determinar as condições de transversalidade para cada caso. Se o horizonte terminal é livre, a gente pode variar o ΔT1 ad libitum. E esse não variaria. Essa perturbação do x1 seria zero, se ele estivesse fixo. Então, esse termo não existiria. Este não existiria. Porém, já temos a equação de Euler sendo válida. Esse termo a gente pode excluir. O que temos, então, é uma expressão que podemos denominar de equação fundamental para a determinação das condições de transversalidade. Essa expressão que está marcada em vermelho aqui. Voltando, se o T1 é livre, o horizonte terminal é livre, e apenas ele é livre, e se o x1 está fixo, isso é outra história, né? Isso seria uma condição terminal, ou de valor terminal. Com o horizonte terminal livre, o ΔT1 pode variar à vontade, então o que multiplica ΔT1 tem que ser igual a zero. É justamente a condição de transversalidade para o horizonte terminal livre. É a função f menos x ponto vezes delta vezes a parcial de f em x ponto, porém é um termo adicional que vem da função de salvamento, a derivada da função de salvamento com relação ao tempo. Isso tudo avaliado em T1. A expressão tem que ser igual a zero. Se, por outro lado, o valor terminal está livre, mas o horizonte terminal não, como o horizonte terminal não variaria, este termo não existiria. E aqui nós poderíamos variar ad libitum também o ΔX1. Isso tem que ser zero. O produto disso com a expressão entre parênteses tem que ser zero para toda variação ΔX1. Tem que ser zero, porque ΔX1 pode variar. E aqui teríamos, então, a condição de transversalidade para o caso de valor terminal livre. É a derivada de f em x ponto, mais a derivada de s em x, avaliada em T1, isso tem que ser igual a zero. Isso é similar à condição de transversalidade nesse caso, sem a função de salvamento, só que com a função de salvamento aparece esse termo adicional. Temos aí essas duas situações, e se ambos são livres, tanto o horizonte terminal como o valor terminal, adotamos as duas condições de transversalidade. E, como na aula anterior, poderíamos ter o caso de uma relação funcional entre o horizonte terminal e o valor terminal. Uma relação funcional dada pela função R, que vamos supor de classe C1. Nesse caso, como a gente faz? A gente considera novamente aquela equação fundamental para a determinação das condições de transversalidade, nada mais é do que essa que está em amarelo aqui, toda ela avaliada em T1. Só que agora nós temos uma relação entre a variação do x1, que é o x de T1, e o ΔT1. Essa relação ela é aproximada pela derivada de R no ponto T1 vezes a perturbação do horizonte terminal. E essa expressão a gente vai substituir aqui. Vejam que agora tudo vai ficar em termos de ΔT1, porque ele aparece nesse termo e aqui nesse outro também. E é isso que a gente vai fazer. Eu deixei separado ΔT1 na cor vermelha, colocado em evidência. E a gente vai fatorar todo o resto. Aqui vai ser repetida a expressão f menos x ponto, parcial de f em x ponto, mais a parcial de s em t, avaliada em T1, é a expressão que está aqui, mais
essa outra expressão, parcial de f em x ponto, mais a parcial de s em x, vezes r ponto em T1, e tudo avaliado em T1 também. Tudo isso vezes Δt1 tem que ser igual a zero. Portanto, nesse caso da relação funcional R entre o horizonte terminal e o valor terminal, a condição de transversalidade é essa que está na tela. Vejam que, pelo menos até este ponto, temos a mesma condição de transversalidade vista na aula anterior. Porém, como temos a função de salvamento, a influência da função de salvamento nessa condição de transversalidade aparece nesse termo residual. Essa é a condição de transversalidade, então, no caso em que existe uma relação funcional entre o valor terminal e o horizonte terminal. Até a próxima aula.